Oi, tudo bem? Hoje é dia 21 de outubro, quarta-feira. A leitura do dia é A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. O capítulo de hoje, A Vizinha Antipática. Língua portuguesa, nós vamos falar sobre museus, atividade do Ler e Escrever, volume 2, atividade 3A, das páginas 142 e 143, e em matemática, EMAI, volume 2, atividade 16.3, da página 11. E educação física, atividade da professora Marilene. O capítulo de hoje, A Vizinha Antipática. E começa assim. Lembra que ontem eles estavam tomando sorvete, né? No quintal dela. Sorvete de chocolate. Se eu espirrar no meio da conversa, me desculpa, eu tenho rinite alérgica. Foi assim que ela me recebeu para tomar sorvete. A varanda que dava para o jardim tinha ficado bem legal, com uma mesinha e duas cadeiras, e lá nós sentamos. Fique à vontade, Theo. Antes de qualquer coisa, meu nome é Maria Lúcia. Maria Lúcia Kent. Mas todo mundo me chama de professora Maluquete. Eu quase cuspi o sorvete de tanto espanto. Maluquete? Ninguém merece um apelido desse, hein? Ela riu. Pois é, Theo. Meu nome foi propício e minha profissão de professora de matemática veio bem a calhar para que meus alunos me dessem esse apelido. A senhora é professora de matemática? Eu fui, Theo. Agora estou aposentada. Mas, uma vez professora, sempre professora. Uma vez fã de matemática, sempre fã. Por isso, nunca vou deixar de ser a Maluquete. E deu uma gostosa gargalhada. Eu também ri. Aquela vizinha era mesmo Maluquete. Sabe, dona Maluquete, a senhora gosta do que eu mais odeio. Ela me olhou espantada. Vou adivinhar o que você odeia. Ela então fez uns movimentos com as mãos direcionados à minha cabeça e disse: Pelos poderes de Pitágoras. Você odeia matemática. A dona Maluquete, com certeza, estava de gozação para cima de mim. Quem que é esse Pitágoras? Perguntei. Pitágoras de Samos é o pai da matemática, Theo. Um sujeito super inteligente, filósofo e matemático grego. E eu achei o cúmulo a matemática ter um pai. Eu, hein? Por que esse tal de Pitágoras tinha que ter criado essa chatice? Estava pensando dentro da minha cabeça. Aposto que o mundo devia estar muito bem sem ela. E lá veio a dona Maluquete ler meus pensamentos de novo. Matemática não é chata coisa nenhuma, Theo. Basta a gente saber compreendê-la, entendê-la. Daí ela veio com uma pergunta que me deixou desconcertado. Você é daqueles que pensam ou os que desejam, Theo? Bem, eu meio que decoro do jeito de fazer. A dona Malu quase caiu da cadeira. Ah, mas é por isso que você odeia matemática. Quem decora não pensa, Theo. Quem decora despeja. E quem despeja é porque não entendeu. A matemática é como o mapa do tesouro. A gente vai olhando, pesquisando, pensando, imaginando as possibilidades. Tendo um caminho, tenta outro e mais outro. De repente, lá está o tesouro, o resultado da questão. Então, ela deu um sorriso e me contou um caso. Eu conto esse caso amanhã para vocês. Agora, na nossa atividade sobre museus, vamos para a atividade 3A. Na etapa 3, que é essa que a gente está entrando agora, vocês irão ler sobre o Museu Biológico no Instituto Butantan, sua finalidade, seu envolvimento com a educação e a sua localização geográfica. Leiam o texto na atividade 3A, eu vou ler para vocês, tá bom? Né? A primeira parte será lida pela professora com o objetivo de auxiliá-los a fazer uso dos procedimentos de estudo, como
anotações na margem esquerda da folha ou direita, né, onde tiver o espaço, identificação do que se trata o trecho do texto lido, grifar os tópicos fundamentais para a compreensão do assunto, entre outros. Na segunda parte, em duplas, vocês irão ler e utilizar os procedimentos realizados pela professora. Então, vou resumir para vocês, tá? Eu vou ler o texto para vocês e, como um trabalho em duplas, eu vou mostrar para vocês, eu vou ajudar vocês a encontrarem as formações, vou mostrar onde que vocês têm que fazer essas anotações, tá bom? E vou marcar. E vocês reproduzam isso no livro de vocês, tá bom? Este é o primeiro museu do Instituto Butantan, localizado em um edifício histórico, antiga cocheira de imunização, construído na década de 1920, no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. O museu conta com uma exposição zoológica viva e permanente. Serpentes, aranhas e escorpiões podem ser vistos em recintos que recriam seu ambiente, o biodioramas. Além disso, outros animais como lagartos, peixes e insetos também fazem parte da exposição. As instalações abrigam cerca de 100 animais, entre serpentes, escorpiões, aranhas, lagartos, anfíbios, peixes e até uma anfisbena, como é classificada a cobra de 2 cabeças. As crianças vão se divertir ao descobrir que as jiboias podem chegar a ter 4 metros de comprimento e ao realizar a tarefa de encontrar a cobra-cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir o seu ambiente natural. No Museu Biológico, grande parte dos animais são representantes da fauna brasileira e a exposição objetiva apresentar espécies vistas comumente como assustadoras ou nojentas em seu contexto ambiental natural, ressaltando a importância dos diferentes organismos na manutenção dos ecossistemas. Além disso, painéis e placas trazem informações específicas sobre venenos e acidentes ocasionados por esses animais. Foi graças ao idealismo de Vital Brasil que, além da produção de soro antiofídico e vacinas, também se preocupava em desenvolver pesquisas. O Instituto tornou-se internacionalmente reconhecido. Em 1914, foi inaugurado o prédio principal, com as condições necessárias para abrigar os laboratórios, em torno dos quais cresceu a instituição que combina pesquisa e produção. Ligado ao Instituto Butantan, foi o primeiro museu deste instituto e tem reconhecimento internacional como um dos únicos a apresentar de forma permanente uma exposição viva de espécimes vivos de cobras, lagartos, aranhas e escorpiões. Educadores estão presentes durante a visita e podem ser tiradas dúvidas relacionadas aos animais e ao museu. Existem ainda visitações temáticas para grupos de no mínimo 20 pessoas. Os agendamentos devem ser feitos antecipadamente. Fonte: o Instituto Butantan. Bom, então aqui, lembra que eu pedi para vocês fazerem vários textos sobre os museus daqui de São José? Lembra que eu falei as coisas que não podem faltar? É isso que esse texto do Instituto Butantan está mostrando para a gente. Tem a localização, tem a história, tem o que tem exposto, tem a parte de visita para as crianças, tem curiosidades. Então, se eu pedir para vocês fazerem novamente, né, um texto, é isso que não pode faltar. E aqui, por exemplo, esse texto não está respondido como forma de pergunta. Eu coloco lá para vocês, qual é a localização? Aí você escreve assim, bairro Butantã. Fica no bairro Butantã. Mas assim, quando a gente conta e coloca isso num contexto, fica muito mais interessante. Fica uma leitura muito mais gostosa. Mas vamos lá para as identificações. Então, a primeira coisa que a gente vai estar vendo é a localização, que é o quê? Que esse é o primeiro museu, né, do Instituto Butantan, que fica onde? No bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. Então, aqui a gente tem a localização. Ah, professora, mas Instituto Butantan não é localização, mas é o nome do museu. Então, a gente destaca aqui nessa informação a localização. No livro de vocês, usem as mesmas cores que eu vou usar, puxem uma setinha do lado e escrevam localização. Próximo.
Aqui a gente tem acervo e exposição, que é o que tem e o que fica exposto para as pessoas estarem vendo, certo? Que é a exposição viva e permanente e o que tem nela, tá? Exposição de zoologia viva e permanente. Qual que é o acervo? O que tem nela? Serpentes, aranhas, tudo isso, tá? É tudo que está marcado em azul. Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma curiosidade sobre o museu, tá? Nesse trecho, tudo bem? Aqui nesse trecho a gente tem um pouquinho da história dele, de quando ele foi inaugurado, né, tudo mais. Aqui, nesse trecho, nós temos uma nova curiosidade, né, do reconhecimento internacional, da importância que ele tem. E aqui, nessa parte, nós temos a ação educativa, que é aquilo que eu sempre falo para vocês. Dá para fazer visita? Dá para a escola ir? Né? Dá para ir. E o mais importante, quem tem educadores. Os monitores, quem faz a visita com a gente, são educadores, são professores mesmo. Né? Então, eles não vão só mostrar, eles vão ensinar vocês. Eles vão dar explicações. Tudo bem? Então, é isso que vocês vão estar reproduzindo no livro de vocês. Dá uma pausa, tá bom? E anota lá. Então, a nossa atividade de português hoje é essa. Pausa o vídeo e faz as anotações, tá bom? E matemática na 16.3. Depois de jogar videogame, Rodrigo foi ao cinema com seus pais e sua irmã. Bom, ajude Rodrigo a resolver as situações problemas propostas a seguir. Então, Rodrigo observou que na entrada da sala de cinema havia uma placa indicando o número de poltronas existentes. Eram 126. Ao contar, verificou que havia 9 fileiras, com a mesma quantidade de poltronas em cada uma. Quantas poltronas havia em cada fileira? Então, o que eu sei? Eu sei que no cinema tem uma placa que indica que tem 126 poltronas. Eu identifiquei, né, o Rodrigo identificou, que tem 9 fileiras e que todas elas são dos mesmos tamanhos. Então, o que eu quero saber? Quantas poltronas tem em cada fileira? O que eu tenho que fazer? Pegar 126 e dividir por 9 e descobrir quantas cadeiras tem. Tudo bem? Lembrando que eu já estou dando o caminho para vocês com uma explicação que é para ajudar vocês. No segundo problema, os ingressos para o cinema custam R$ 18. Quanto a família de Rodrigo gastou com os ingressos do cinema, sabendo que as duas crianças pagaram meia entrada? Então, vamos representar esse desenho. Nós temos a família dele. A mãe é a de vermelho, o pai é de azul, a irmã dele é de roxo e ele é o de verde. Então, os pais estão pagando R$ 18. Os irmãos estão pagando meia entrada. O que é meia entrada? É metade do valor. Então, eles estão pagando 9, certo? Eu vou mostrar 3 possibilidades de contas que vocês podem fazer. A primeira é essa, somar o valor de todo mundo e achar o resultado. A segunda opção, vocês somam primeiro o valor dos pais, depois o valor dos irmãos e juntam isso. Tudo bem? E uma terceira possibilidade de conta. Se eu juntar o valor dos dois irmãos, não vai dar R$ 18? Quantas vezes o 18 aparece? 3 vezes. Eu posso fazer 18 vezes 3. Lembra da nossa história da vizinha antipática, que eu contei para vocês no começo? Você pesquisa, você entende e verifica as possibilidades. Aqui, por exemplo, vocês estão tendo 3 possibilidades diferentes de resolver o mesmo problema. Vocês podem escolher a que vocês acharem melhor. Nesse problema. Quando terminou o filme, a família de Rodrigo foi à sorveteria, que oferecia 5 opções de sabores e 3 tipos de cobertura. De quantos modos diferentes poderia ser pedido um sorvete de um sabor e apenas um tipo de cobertura? Então, vamos pensar. A gente tem sorvete, vamos dizer que o amarelo é de maracujá, menta, morango, uva e chocolate. Cookies, porque tem uns pedacinhos. E nós temos 3 coberturas, de chocolate, de morango e de caramelo. Então, vamos pensar. Primeiro sorvete, de maracujá, com uma cobertura, com 2 coberturas, com 3 coberturas. Quantas combinações diferentes eu tenho ali? 3. Aí eu repito a mesma coisa com o de menta, mais 3 opções. Com o de morango, mais 3 opções.
Com de uva, mais 3 opções. Com cookies, mais 3 opções. Então, eu posso somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou eu posso fazer 5 vezes 3. Porque são 5 sabores vezes 3 coberturas. Tudo bem? Esse tipo de problema vocês já estão acostumados a fazer. É uma situação, problema de combinação. Por que eu fiz questão de explicar? Porque na prova que a gente fez, eu vi que alguns de vocês tiveram dificuldade de fazer as combinações. Né? Lembra que tinham saias, camisas, bermudas? Vocês tinham que combinar. Então, sempre pensar assim, quanto que eu tenho e quantas possibilidades diferentes eu tenho de fazer arrumação, diferentes. Tudo bem? É isso que a gente fez aqui. E agora, em Educação Física, a professora Marilene já publicou no grupo a atividade. É só vocês abrirem o arquivo, realizarem a atividade e enviarem o registro para ela. Tudo bem? Então, esse é o nosso dia de atividades. E tenham um excelente dia. Um beijo para todo mundo.